Este é o nosso sumário, portanto, vamos começar esta primeira parte com um pouco de recordar alguns conceitos, mas sempre com um foco muito grande na prática profissional e nos nossos doentes, tanto que eu vou começar já com um caso prático. E depois passarei a palavra ao Álvaro Nunes, que vai apresentar esta solução completa e global que a Humana agora tem para abordar de um modo 360, como é o título deste webinar, a gastroenterite nas crianças. E depois regressarei com casos práticos e no final temos um momento de perguntas e respostas, pelo que peço desde já a todos que participem, não se inibem, coloquem as vossas questões. Têm justamente aqui um espaço que é o Q&A dedicado a este propósito, com este fim de respondermos às questões que queiram colocar. Bom, e eu começo então com o caso do Pedro, e o Pedro é um menino que tem 4 anos. A mãe foi buscá-lo ao colégio e observou que estava mais cansado do que o habitual. Quando chegou a casa já estava muito mal disposto, com dores de barriga e não quis lanchar. E ainda durante o resto do fim de tarde fez diarreia 3 vezes. A mãe perguntou aos outros pais do grupo do WhatsApp e descobriu que os outros colegas estão ou já estiveram com os mesmos sintomas. Avisaram-na de que os vômitos eram muito frequentes e as diarreias muito aquosas. A mãe foi à farmácia e pediu ajuda. Diz-nos ainda que o Pedro não tem febre. Bom, e o que é que nós. Isto é um quadro muito comum, não só nesta altura do ano, aqui da primavera-verão, mas também durante o inverno. Já vamos ver porquê, porque a maioria destas infecções tem uma origem viral e estes vírus acabam por ter simultaneamente, ou é muito comum, que tenham sintomas gastrointestinais, mas também alguns sintomas do trato respiratório. Mas então, o que é que nós podemos fazer? A esta mãe, vem com uma criança de 4 anos, ter connosco, pedir-nos ajuda, em que a criança está muito mal disposta, com dores de barriga, já fez diarreia 3 vezes, e em que sabemos que há este contexto. Os colegas do colégio, os amigos do colégio também estão ou já estiveram assim, e que para além deste quadro de diarreia, também há um quadro de vómitos que é muito frequente estar associado. Então, eu começava por levantar aqui algumas questões. O que é que devemos fazer? Quando nós pomos aqui na equação urgência hospitalar, centro de saúde, ou será que nós, no nosso contexto da farmácia, conseguimos abordar, tratar esta criança? Com que propósito? Essencialmente, dois objetivos muito claros. Primeiro, evitar complicações. E já vamos ver que a complicação principal, ou o risco principal neste quadro, é o risco de desidratação. Portanto, e todas as consequências da desidratação, não é? Portanto, este é o ponto número 1. Ponto número 2, o nosso objetivo é aliviar sintomas, sabendo nós que a diarreia aguda em média dura 3 dias, queremos que dure 2 ou 1, portanto o mínimo possível, e queremos aliviar estes sintomas, portanto atenuar a gravidade desta sintomatologia, ou seja, do número de dejeções que a criança está a ter e evitar, se possível, que tenha os vómitos, porque sabemos que os outros colegas já tiveram. Então, temos aqui uma oportunidade para podermos intervir diretamente com este propósito, não é? Evitar complicações, aliviar os sintomas desta criança, evitando também idas desnecessárias a outros serviços de saúde que já estão com lotação esgotada e com as dificuldades que todos nós conhecemos e entendemos. Bom, e porquê é que isto é tão relevante? Eu trouxe aqui este infográfico que já, de 2022, só para contextualizar, de facto, a importância do contexto da farmácia no tratamento da gastroenterite, não só das crianças, podíamos pensar também em toda a população, mas hoje vamos concentrar-nos nas crianças, porque é de facto o título do nosso webinar refere-se à gastroenterite nas crianças. Mas eu diria agora de um modo global na população. Então, que serviços de saúde temos nós disponíveis? Reparem, 243 hospitais. E quando nós pensamos em farmácias e em centros de saúde, percebemos que temos 400 centros de saúde, contando com o SFs, o LS, portanto, 400 unidades deste tipo de cuidados primários, e temos 3.000 farmácias, comparativamente aos 243 hospitais e estas 40 unidades de cuidados primários do centro de saúde e afins. Portanto, reparem pela dimensão e reparem também que temos, em média, cerca de 3 farmacêuticos por farmácia.
E entram por dia nas farmácias 500 000 de pessoas. Portanto, temos aqui uma oportunidade enorme, não só para intervir, nestes casos que já vamos ver, dos problemas de saúde menor ou das situações clínicas ligeiras, mas também noutros contextos, mas hoje vamos concentrar-nos na gastroenterite, e de facto com um papel muito importante, não só para darmos mais saúde às pessoas, mas para evitarmos também aqui custos e recursos evitáveis, caso fossem encaminhadas para outros serviços de saúde que não são necessários. E, portanto, é fundamental que saibamos fazer uma avaliação correta da situação para percebermos se podemos intervir ou se de facto temos que encaminhar para estes centros de saúde ou para estes hospitais para uma urgência hospitalar. Bom, no contexto da farmácia comunitária, nós deparamos com inúmeras situações. Quando pensamos em quem é que escolhe os medicamentos ou quem é que escolhe o tratamento que as pessoas vão fazer, se for o médico a escolher o tratamento, chamamos a isso prescrição médica. Se for o doente ou o cuidador, a selecionar o seu próprio tratamento, a automedicação. E num contexto de autocuidado, de self-care, é recomendado que se faça, que se promova o empowerment das pessoas para que elas saibam automedicar-se de um modo consciente e informado. Quando somos nós a selecionar o tratamento, e aqui temos regras, chamamos a esse serviço indicação farmacêutica. Ou seja, somos nós os responsáveis pela escolha do tratamento para um determinado problema. E temos regras no que diz respeito aos problemas de saúde onde podemos intervir, aqueles que são os considerados problemas de saúde menores, e temos, e geralmente ligeiros a moderados, com um grau de gravidade ligeiro a moderado, e também temos regras no que diz respeito ao portfólio, não é? Às possíveis ferramentas que podemos utilizar para tratar esses problemas de saúde menores, ligeiros a moderados. O que eu quero dizer com isto que estamos a falar de medicamentos não sujeitos à receita médica, estamos a falar de suplementos, estamos a falar de cosméticos, nutracêuticos, etc. Bom, este serviço de indicação farmacêutica é extremamente importante e podemos intervir então em inúmeros problemas de saúde menores. Dor de cabeça, dor de garganta, nos piolhos, na dermatite atópica, na acne, na diarreia aguda e nas náuseas e nos vômitos das crianças num determinado contexto, que já vamos ver qual é, e de um modo agora mais global, com esta nova solução que já vos vou apresentar, e o Álvaro também, na gastroenterite, de uma forma global, porque até aqui nós tínhamos soluções para a reidratação oral, portanto, como evitar a desidratação. Tínhamos também soluções para combater a disbiose, que está sempre presente num quadro de diarreia aguda, mas estávamos um pouco limitados, condicionados no que poderíamos fazer relativamente às náuseas e vômitos. E agora já existe um suplemento alimentar com evidência científica que também dá resposta a esta necessidade. Como é que nós, de um modo sistemático e sistematizado e organizado, protocolizado, podemos intervir nestes problemas de saúde menores, como, por exemplo, a diarreia aguda, ou tantos outros, como eu referi agora? Bom, nós temos, de facto, no âmbito dos protocolos de indicação farmacêutica, uma sequência de perguntas que devemos fazer aos nossos utentes, respeitando esta sequência, para perceber se há ou não critérios de encaminhamento ao médico ou não, ou se podemos continuar a avançar no processo e sermos nós a recomendar de um modo autónomo e independente o tratamento para aquele problema de saúde. Então é fundamental sabermos primeiro quem é o nosso doente e qual é a idade do nosso doente, há quanto tempo tem aquele sintoma ou aqueles sintomas? Isto é determinante e deve ser logo a nossa segunda pergunta. Porquê? Porque este fator do há quanto tempo, a duração, pode ser um fator logo crítico de encaminhamento ao médico. No caso da diarreia aguda, se for há mais de 3 dias, já é critério de encaminhamento ao médico. Quais são os sintomas? Descrição pormenorizada do sintoma pelo qual o doente, ou do problema de saúde pelo qual ele recorre a nós, mas também se há outros sintomas associados, ou seja, se estivermos a falar da diarreia aguda, se há vômitos associados, se há febre, se as fezes têm sangue, se as fezes têm pus, por exemplo. Perceber se há outras doenças ou outros medicamentos que aquele doente também, perdão, que também tem ou que também tome.
algum problema intestinal ou noutro contexto que tenha, que sejam relevantes para a situação em si, alguma situação especial, como por exemplo gravidez, amamentação, ou tabagismo, por exemplo, e passando estas etapas todas e por esta sequência, porque à medida que vamos avançando, na verdade, vamos ultrapassando aqui critérios de exclusão, não é? E então o doente vai, quer dizer que vamos poder continuar a fazer mais perguntas até chegar ao ponto em que nós decidimos, sim, posso intervir neste doente. E então é fundamental saber, de acordo com a evidência científica, o que é que eu posso recomendar àquele doente para tratar a diarreia aguda e para tratar os vómitos ou o risco grande, o risco elevado de vómitos nesta criança, porque estamos a pensar sempre no Pedro. E depois acompanhar o que é que se passa ao fim de 2, 3 dias. No caso da gastroenterite, é essencial perceber o que é que se passa ao fim de 2, 3 dias para decidirmos se tem que ir ao médico ou não, ou se efetivamente estiver muito melhor, que é o que todos desejamos, que não seja necessário. Então, aqui rapidamente temos estes dois propósitos quando falamos em diarreia aguda, mas também quando falamos em gastroenterite. E eu vou primeiro falar mais da diarreia aguda e depois é que vou introduzir o conceito de gastroenterite. E já vão ver porque é que eu decidi didaticamente escolhi este caminho. Então, não nos esqueçamos disto. Nós queremos aliviar os sintomas do Pedro, que está com dor de barriga e está com diarreia, e queremos acelerar a cura, evitando assim também as complicações, que já percebemos o risco principal é a desidratação. Então temos protocolo. Temos o protocolo da diarreia aguda. Não temos ainda um protocolo da gastroenterite, mas como estão tão relacionados, já vão ver que este protocolo vai conseguir resolver os nossos casos também de gastroenterite. Porque qual é que é a diferença entre diarreia aguda e gastroenterite? Na gastroenterite temos já uma não é? Quando temos uma inflamação do sistema digestivo. Ou seja, para além da inflamação a nível intestinal que vai causar diarreia, vamos ter vómitos também, náuseas e vómitos. E então o risco de desidratação na gastroenterite é muito maior do que num caso apenas de diarreia aguda. Então, quem é o nosso doente? No caso da diarreia aguda, podemos intervir entre os 2 e os 65 anos. Claro, avaliando sempre a situação, mas o fator idade é muito importante, ou seja, inferior a 2 anos, devemos encaminhar ao médico sempre, sempre. Isto é muito importante depois para a resolução dos nossos casos práticos, mais à frente, já lá vamos. Não quer dizer que nós não possamos intervir no imediato e propor algo. E o tratamento, a primeira linha da diarreia aguda e da gastroenterite é a reidratação oral, são os soros de reidratação oral. Portanto, compete-nos a nós recomendar soros de reidratação oral, mas em simultâneo encaminhar estes doentes ao médico. A mesma coisa acima de 65. Pode haver aqui uma margem 65, 75, desde que o doente seja saudável e esteja perfeitamente controlado. Mas, de facto, temos aqui um campo enorme para intervir entre os 2 e os 65, o que nos permite evitar uma série de idas à urgência ou ao centro de saúde evitáveis e, com isso, pouparmos diversos recursos humanos, mas também financeiros a todos nós. Segundo ponto do nosso protocolo é há quanto tempo? Então, neste caso, há quanto tempo tem diarreia aguda? No caso dos adultos, até 3 dias nós podemos intervir, sendo certo que a definição de diarreia aguda é até 14 dias, considera-se a diarreia aguda. Mas, em termos de intervenção farmacêutica, de acordo com os protocolos que estão instituídos, não só em Portugal, mas em diversos países do mundo, até 3 dias nós podemos intervir. Mais do que 3 dias, se a duração da diarreia for superior a 3 dias, tem de ser encaminhado ao médico. Daí a importância dos critérios de encaminhamento e dos critérios de exclusão que eu vos dizia há pouco, não é? Porque aquilo que nós fazemos na prática, neste serviço, em que nós assumimos a responsabilidade por tratar aquele doente, o que nós fazemos é aquilo que se designa por diagnóstico de exclusão. Então, nas crianças, até 2 dias podemos tratar, e nos bebés, até 1 dia, com duração até 1 dia de diarreia aguda. Depois temos que caracterizar muito bem o que é que quer dizer diarreia. Porque a maioria das pessoas diz-nos, estou com diarreia. E assumem muitas vezes que diarreia tem que ver com a consistência das fezes. Ou seja,
uma dejeção mais líquida ou mais pastosa, para muitas pessoas provavelmente significa ou é sinónimo de diarreia. E então nós temos que descodificar o que é que isto quer dizer e o que é que as pessoas e interpretar aquilo que as pessoas nos transmitem com muito rigor. E já vos vou mostrar a definição de diarreia daqui a pouco, portanto, 3 ou mais vezes por dia. De facto, a frequência está presente, mas tem que haver uma alteração na consistência para fezes mais pastosas ou líquidas. Portanto, temos aqui na definição de diarreia este equilíbrio entre consistência e frequência. Portanto, uma dejeção apenas pastosa ou líquida em 24 horas, sem um quadro associado, não quer dizer que a pessoa esteja com diarreia aguda. Isto também é importante que saibamos interpretar tudo aquilo que o doente nos transmite. Algo que é importante e que é muito útil, quer nos casos de obstipação aguda, obstipação crónica, mas também no caso da diarreia aguda ou da diarreia crónica, quando é superior a 30 dias, e aí, obviamente, tem que ser encaminhado ao médico. É muito importante também que as pessoas entendam o que é que são fezes bem formadas, e vemos aqui um tipo 4, não é? Um tipo 3, e o que é que um Bristol 1, um Bristol 2, portanto, obstipação, e um Bristol 5, 6, 7, em que claramente já percebemos que estamos num quadro que podemos associar à diarreia. Portanto, a consistência, a frequência e também aqui o volume das fezes. E já vamos ver também outro conceito muito importante, que é o conceito do que é um hábito intestinal normal, porque quando há desvios, cada um de nós é diferente, somos todos únicos, não é? E é preciso entender o que é o hábito intestinal normal para percebermos se aquela pessoa está dentro do padrão ou não, ou se estamos perante um desvio. Portanto, dito isto, a escala de Bristol é uma ferramenta muito útil para nós, enquanto profissionais de saúde, podermos apresentar aos nossos doentes e, quer nos casos de diarreia, quer nos casos de obstipação, percebermos como é que, quanto à consistência, não é? Qual é que é o tipo das suas fezes, do tipo 1 ao tipo 7. Portanto, fica aqui esta ferramenta. Já caracterizámos bem o número de vezes, o número de dejeções, não é? A consistência das fezes e agora passamos, já vamos no nosso protocolo, já vamos para o terceiro nível. Há outros sintomas associados, que outros sintomas? E agora aqui, muito importante, perceber se há vômitos e se há febre, são logo os dois primeiros. E se estiverem presentes também, concomitantemente, vômitos, então passamos de um quadro que era de diarreia aguda para um quadro de gastroenterite aguda. Também ela classificada até 14 dias como gastroenterite aguda, com duração até 14 dias. Nós podemos intervir, lá está, até aos 3 dias. Portanto, até agora estão a ver que bate tudo certo e que o nosso protocolo da diarreia aguda também é útil para a gastroenterite aguda, isto se os vômitos estiverem presentes. Quanto maior o número de vômitos que a pessoa já teve, obviamente, maior é o risco e que maior é o risco de desidratação. Porque a diarreia aguda e os vômitos têm em comum este fator, é que a principal preocupação que nós devemos ter, o principal risco que nós queremos evitar é a desidratação. E por isso, quer na diarreia aguda, quer na gastroenterite, o tratamento de primeira linha, já adivinharam qual é? São os soro de reidratação oral. Importantíssimo perceber se há febre ou não, não é? Porque uma das causas principais, quer da diarreia aguda, quer da gastroenterite aguda, já perceberam, pelo que eu disse no início, são os vírus, não é? Também podem, esses são os principais, cerca de 70% a 80%. Também algumas bactérias são responsáveis. E, portanto, é fundamental percebermos se é um estado febril, portanto, se é uma febre baixa ou se já é uma febre mais exuberante, e aí provavelmente desconfiamos de um quadro bacteriano. Se, por outro lado, também não disse há pouco, mas as fezes, se forem de origem viral, são fezes muito aquosas, extremamente aquosas, porque nos casos de diarreia aguda ou de gastroenterite de origem viral, os vírus provocam uma diarreia osmótica e uma diarreia secretória. Eu já vou explicar mais à frente também o que isto quer dizer, mas na prática estamos a falar de diarreias, de dejeções muito, muito líquidas. Portanto, pastosas líquidas. Portanto, perdem, de facto, o risco de desidratação é mesmo muito elevado. Depois, se há dor abdominal, que é frequente também, pode haver flatulência, um estado de fraqueza, se há dor, prurido anal, mal-estar geral e se há uma urgência em evacuar ou até incontinência fecal, que já são fatores, obviamente, de encaminhamento ao médico. Portanto, estes outros sintomas têm que ser sempre avaliados, quer num caso de diarreia aguda, quer num caso de gastroenterite.
Sinais de alerta e sinais de imediato encaminhamento ao médico. Portanto, se a diarreia aguda tiver uma duração superior a 3 dias, como eu já disse há pouco, nos adultos, se a febre for superior a 38,5, nas crianças superior a 38 graus, fezes com sangue, muco, pus e de cor negra também imediatamente devem ser encaminhados ao médico. Quando a dor abdominal não melhora após defecar, quando os vômitos são muito intensos e incontroláveis, e claro que os vômitos aumentam o risco de desidratação não só pelo vômito em si, mas também pela dificuldade depois que existe inerente, não é, à reidratação e à alimentação, não é? E, portanto, por estes dois motivos, o risco aumenta enormemente. E depois já há sinais de hidratação e desequilíbrio eletrolítico, que é obviamente o risco aqui também é maior nas pessoas mais vulneráveis, portanto, nos grupos etários, crianças e idosos. E, portanto, aqui uma chamada de atenção especial, e hoje o nosso webinar, que é dedicado às crianças, este risco aqui está sempre presente. Portanto, eu quase diria de um modo transversal, os soros de reidratação têm que estar praticamente sempre presentes no tratamento por causa deste risco nas nossas crianças. Depois passamos para o outro ponto seguinte do nosso protocolo, que é temos que saber se há outras doenças ou outros medicamentos que estejam concomitantemente presentes naquele quadro daquele nosso doente. Por exemplo, se há laxantes associados, se há alguma intolerância à lactose, se houve a toma do antibiótico e as tomas de antibióticos podem ter um efeito na nossa microbiota, também já vou explicar o que é isto. Os antibióticos de largo espectro destroem cerca de 30% da nossa microbiota intestinal, portanto, dos micro-organismos intestinais, e vão ter aqui um efeito que podem, em alguns casos, causar diarreia, que pode surgir diarreia associada ao antibiótico, pode surgir só durante a toma do antibiótico, mas até 2 meses após a toma do antibiótico. E, portanto, também aqui esta chamada de atenção. Claro que os excessos alimentares também podem provocar, não é? Enfim, portanto, aqui esta chamada de atenção, tal como as doenças, não é? Uma doença inflamatória intestinal ou outro tipo de patologia que possa também aqui ser explicação para o caso desta diarreia aguda. Aqui está a doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, hipertiroidismo, doenças oncológicas, etc. Situações especiais no caso da diarreia aguda que nós temos que considerar, mas já estamos a perceber que não é o caso do Pedro. Não houve uma viagem recente e, portanto, não suspeitamos de uma diarreia do viajante, nem de um surto de gastroenterite. Poderíamos suspeitar se todas as crianças do colégio tivessem comido algo ou estado presentes em algum tipo de refeição em comum e que todas tivessem iniciado sintomas mais ou menos em simultâneo, não é? E poderíamos ter uma suspeita de um surto, não é aqui o caso. Abuso de laxantes, também não suspeitamos desta situação no caso do nosso menino de 4 anos. Hipertensão não controlada também não. E no caso dos idosos desidratados, que é mais comum nesta altura do verão, e aqui esta chamada de atenção, portanto o risco é maior, não é? Também não é o caso do nosso Pedro. Então, como é que nós tratamos a diarreia aguda? Primeira linha de tratamento, sempre, a reidratação, e que deve ser iniciada o mais depressa possível. Probióticos, segunda linha, probióticos com evidência científica. O que é que isto quer dizer? Probióticos que demonstraram reduzir a duração. Reduzir a duração em vez de, já percebemos que o tempo médio da duração aguda da origem infecciosa, geralmente viral, não é de cerca de 3 dias, nós queremos reduzir para 2 ou para 1 dia. E há probióticos com evidência científica que demonstraram que fazem essa redução da duração deste episódio de diarreia aguda. E também reduzir a intensidade dos sintomas, ou seja, reduzir o número de dejeções. E como é que os probióticos... E melhorar a consistência das fezes. Ou seja, que não sejam tão pastosas, nem tão líquidas, e que passem a ser fezes bem formadas. Como é que os probióticos conseguem fazer isto? Porque eles vão ter um efeito importantíssimo de reequilíbrio da microbiota intestinal e já vamos falar sobre isto em pormenor mais à frente. Temos também ao nosso dispor inibidores da motilidade intestinal, que devem ser usados em situações muito específicas. E paracetamol, também ao nosso dispor, se existir um quadro, se estivermos perante um quadro de febre, já percebemos que nas crianças até 38, superior a 38 é critério de encaminhamento ao médico, e hoje
No modo geral, temos também ao nosso dispor vacinas, e a vacina contra o rotavírus foi importantíssima porque conseguiu alterar o padrão epidemiológico em termos de agentes virais causadores da diarreia aguda nos países desenvolvidos, não é? E se há uns anos atrás podíamos dizer que o rotavírus era o principal causador, hoje já não é, e isto é em consequência da vacinação contra este agente, contra o rotavírus, e hoje os norovírus estão em preponderância em termos de prevalência, e antibióticos quando é necessário, em algumas situações também muito específicas, nem todas, sublinho, em que o agente causal da diarreia aguda ou da gastroenterite é uma bactéria. Portanto, de um modo geral, este é o tratamento. Então, fizemos aqui um percurso ao longo do nosso protocolo. E agora, o que é que a Humana, sabendo isto, nos propõe enquanto solução e enquanto empresa especializada e muito dedicada à saúde das nossas crianças, o que é que a Humana propõe? Propõe um eletrolite, que já todos conhecem perfeitamente, não é? Portanto, um soro de reidratação oral, mas não é um soro de reidratação oral qualquer, ou melhor, o que é que eu destacaria do eletrolite desde já? É que é um soro que vai ao encontro das recomendações da ESPGAN, portanto, da Sociedade Europeia dos Gastroenterologistas Pediátricos, que emanaram guidelines do que é que devia ter um soro de reidratação oral, e a Humana, no fundo, cumpriu, portanto, fez acontecer essas recomendações num produto, nesta formulação, a que chamou eletrolite e que todos nós conhecemos. E que desde há uns anos, com estas três embalagens, 250 mililitros cada uma, que de facto tornou mais fácil a toma junto dos nossos doentes. Não esquecer aqui alguns pormenores, eu mais à frente voltarei a isto, mas que após a abertura, guardar no frigorífico e durante 24 horas, e não esquecer também de agitar sempre antes de usar. Mas dizia eu, então, primeira linha de tratamento, já cá está, soro de reidratação oral, quer na diarreia aguda, quer na gastroenterite. E depois, a segunda linha que eu falei há pouco foi probióticos com evidência científica. Muito bem, a Humana também tem um probiótico, não é? Tem o Lactogermin Penta. Penta tem 5 estirpes, já voltamos também a isto mais à frente. Mas para além dessas 5 estirpes, também tem pré-bióticos. Então isto é mais do que um probiótico, é um simbiótico, porque já juntamos na mesma formulação os pró e os pré, ou seja, os micro-organismos vivos com o seu alimento preferencial, que já vamos ver que são oligosacáridos, e já vamos ver quais é que estão nesta formulação. Ou seja, temos o alimento preferencial e o melhor alimento destes micro-organismos bons, destas bactérias boas, que vão ajudar a repor o equilíbrio num quadro de disbiose, porque aqui estamos sempre perante um quadro de disbiose, e também já voltarei à frente a explicar este ponto. Ou seja, a Humana tem uma solução para evitar a desidratação, eletrolite, tem uma solução para tratar a disbiose e evitar as complicações da disbiose a curto, médio e longo prazo, Lactogermin Penta, e tem, mais recentemente, desde o início deste ano, tem Náusea Leaf. E o que é o Náusea Leaf? Porventura, alguns de vós ainda não conhecerão. Tem um produto um suplemento alimentar que vai prevenir e tratar as náuseas e vômitos, e que nós podemos indicar, recomendar nas crianças, e que podemos usá-lo nestas situações da gastroenterite, portanto, em que há diarreia e vômitos, não é? Associados, mas também nas situações do enjoo do movimento ou cinetose, como queiram chamar. Portanto, temos agora uma solução global e completa para abordar a gastroenterite, ou seja, a diarreia aguda com vômitos. Dito isto, voltamos ao Pedro. Então, o que é que nós fazemos ao Pedro, não é? O Pedro estava mal disposto, com dores de barriga, não quis lanchar, já fez diarreia 3 vezes. A mãe já percebeu que os outros colegas da escola também estão ou estiveram assim, portanto, já suspeitamos de facto aqui de um quadro infeccioso. E as diarreias são muito aquosas, portanto, já suspeitamos de uma diarreia de origem viral. E a mãe pediu-nos ajuda e ainda nos disse que o Pedro não tinha febre. Então, neste momento, já estou em condições de vos dizer que a minha solução, a minha recomendação para este menino de 4 anos,
que apresenta estes sintomas há umas horas. Sintomas esses que são mal disposto, dores de barriga, diarreia, já fez diarreia 3 vezes, fezes muito pastosas, portanto, a consistência, não só temos aqui a frequência, 3 ou mais vezes já é diarreia, considerada diarreia aguda, não é? E consistência, fezes muito aquosas. Os colegas também com este mesmo quadro. Nós podemos suspeitar, ou suspeitamos já aqui, de uma gastroenterite, portanto, diarreia com vómitos, de origem viral. E a nossa recomendação foi, primeira linha de tratamento, soro de reidratação oral. Qual é aquele que cumpre, que vai de encontro às guidelines da ESPGA? Eletrolite. E como é que nós fazemos as contas? Tem 15 quilos o nosso Pedro, então, vezes 50 mililitros, 750 mililitros. É o que temos que administrar a esta criança. Depois, lactogermin penta, segunda linha de tratamento, probióticos. Porquê? Porque nós queremos diminuir a duração destes sintomas que ele tem, da diarreia aguda, não é? E queremos ajudar a recuperar o mais depressa possível aquela microbiota e a aumentar a sua resiliência, a resistência da microbiota basal que existe sempre, não é? No intestino de cada um de nós. Como é que fazemos isto? Lactogermin penta. 1 frasco por dia durante 5 dias, de preferência 1 hora antes das refeições. E também, se tiver náuseas ou vómitos, e isto vamos aqui prevenir, não é? À semelhança de todos os outros colegas que tiveram também este quadro e que nos foi descrito como muito frequente os vómitos, recomendar à mãe náusea livre e pode fazer 1 mililitro 2 vezes por dia. Uma chamada de atenção aqui também para a dieta, e voltaremos a isto mais à frente, se não tivermos tempo depois no momento de debate, e obviamente que se o Pedro não melhorar, deverá ser encaminhado ao médico. Se não melhorar, ao fim de 2, 3 dias. Este é sempre um ponto importante a referir. Bom, muito rapidamente, alguns conceitos importantes para percebermos porque é que, de onde é que vêm estes protocolos, porque é que a evidência científica nos diz que esta é a primeira linha de tratamento. Então vamos recordar muito rapidamente aqui alguns conceitos. Vou falar do sistema digestivo, vou-vos falar de microbiota e vou-vos falar de disbiose. E depois vamos falar então de como é que podem surgir, de facto, os vómitos neste quadro das gastroenterites. E depois passarei a palavra ao Álvaro. Então, o sistema digestivo, que é este tubo enorme, não é? Que vai aqui da boca ao ânus, tem diversas funções, mas a função principal, de facto, é transformar aquilo que nós, os alimentos e que nós ingerimos, em algo, não é, que seja possível ser absorvido a nível intestinal. E o intestino delgado, que tem aqui cerca de 7 a 9 metros, e aqui uma área de absorção de cerca de 300 metros quadrados, portanto é uma coisa gigantesca, não é? Através das vilosidades intestinais, tem como função absorver estes nutrientes. E o que não é absorvido passa para o intestino grosso, aqui há azul cinzento nesta imagem. E este intestino grosso tem uma função muito importante, que é reabsorver eletrólitos e reabsorver água e reabsorver a glicose. Ora, quando algo não está bem, por exemplo, num quadro de diarreia, o que é que se passa? Essa água não vai ser reabsorvida, esses eletrólitos não vão ser convenientemente reabsorvidos, nem a glicose vai ser convenientemente reabsorvida. Então, claro, já estamos a perceber que o risco de desidratação advém daqui. Se juntarmos a isso os vómitos, portanto, a nível do estômago, não é? Esse risco aumenta enormemente, e o risco de um desequilíbrio hidroeletrolítico, e que eventualmente até pode pôr em causa a vida das pessoas, nomeadamente dos grupos mais vulneráveis, crianças e idosos. E isto, nos países em desenvolvimento, pode de facto ter aqui um risco, e é uma das causas principais de morte, é sem dúvida a diarreia aguda. Portanto, não nos podemos esquecer também que este mundo não anda todo ao mesmo ritmo, nem todo com os mesmos cuidados, e portanto é de facto aqui relevante. O que é que eu vos queria dizer mais, para além deste impacto tão grande, não é, que a diarreia tem nesta reabsorção, portanto, que o intestino grosso tem esta função de fazer a dessecação das fezes, não é? E quando algo não corre bem, este processo não vai funcionar bem e temos estas consequências. Queria dizer-vos também que o intestino é altamente povoado, colonizado por micro-organismos. O intestino delgado, mas o intestino grosso é ainda mais colonizado.
é de todo o nosso organismo e, aliás, de toda a natureza, de todo o planeta, a zona onde residem mais micro-organismos. Nós somos colonizados por cerca de 100 trilhões de micro-organismos e 70 a 80% destes milhões, trilhões, estão concentrados no intestino, principalmente no intestino grosso. E já vamos ver porque é que eu estou a dizer isto. Estes micro-organismos que aqui vivem estão em equilíbrio, esta microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que habita nesta região, está em equilíbrio connosco e têm funções muito importantes. Vão, por um lado, ser capazes de fermentar as fibras não digeríveis e também os oligossacáridos, e com isso vamos ter um metabolito muito importante, que são os ácidos gordos de cadeia curta, como por exemplo o butirato, o lactato, que estes ácidos gordos de cadeia curta são o alimento principal das células do nosso intestino, mas também das células do nosso cérebro, das células dos nossos pulmões, e portanto tem aqui um papel muito importante. E estas bactérias boas, vamos chamar assim, só conseguem produzir estes ácidos gordos de cadeia curta se tiverem ao seu dispor estes oligossacáridos e estas fibras não digeríveis. Isto por um lado. Por outro lado, esta microbiota também por si só tem capacidades endócrinas. É capaz de sintetizar vitaminas do complexo B, como por exemplo a B12 e também a vitamina K. Conseguem metabolizar também alguns fármacos, mas isso agora seria outra conversa. Conseguem sintetizar também estrogénios, serotonina, enfim, portanto tem aqui um papel muito importante. Aliás, dizer-vos que cerca de 90% da serotonina é produzida aqui a nível intestinal e isso é induzido pela microbiota, pelas bactérias boas, depois através das células enteroendócrinas que existem no nosso intestino. E, portanto, assim, no modo geral, queria transmitir-vos esta ideia. Já percebemos que o risco maior, quer da diarreia aguda, quer dos vômitos, é a desidratação e que as crianças e os idosos são os mais vulneráveis a isto. Diarreia aguda. O que é que significa diarreia aguda? Quando nós estamos perante um quadro de diarreia aguda, há sempre uma disbiose por trás. Disbiose quer dizer desequilíbrio. Ou seja, há um desequilíbrio destes micro-organismos que residem no nosso intestino. E um dos reflexos, a ponta do iceberg, o que nós vamos ver é essa diarreia. Mas esta disbiose, que lá está e que nós não conseguimos vê-la, não é? Vai ter impactos a curto, a médio e a longo prazo. Porquê? Porque esta microbiota está ligada com a nossa saúde, mas também com a doença. Como eu já disse, diarreia aguda é considerada até 14 dias, mas em termos de protocolo, para nós farmacêuticos, podemos considerar nos adultos até 3 dias. Superior a isso, temos que encaminhar, obviamente, ao médico. A diarreia aguda é causa de mortalidade muito importante até aos 5 anos de idade, principalmente nos países em desenvolvimento. Portanto, a par das pneumonias que aparecem em primeiro lugar, a malária e a diarreia aguda são as 3 causas principais de morte, de mortalidade até aos 5 anos de idade. Portanto, não é de desprezar esta diarreia aguda, nem a desidratação, nem as consequências que tem para a vida humana. Na Europa, até aos 5 anos, as crianças têm em média 1 a 3 episódios por ano de diarreia aguda, que por vezes, em algumas situações, exige de facto internamento idas às urgências, internamento hospitalar, para que seja administrado de facto soro intravenoso, mas na maioria das vezes conseguimos resolver estas situações em ambulatório, e aqui uma vez mais o papel importante que nós temos no contexto da farmácia comunitária. Os adultos também têm, também é prevalente nos países desenvolvidos, mas é uma prevalência inferior à das crianças, com cerca de, em média, 1 episódio de diarreia aguda por ano. Então, agora, uma vez mais, já disse isto uma ou duas vezes, mas agora de um modo aqui plasmado no ecrã, com a definição muito clara, diarreia aguda consiste na diminuição da consistência das fezes, ou seja, fezes formadas passam a ser pastosas ou líquidas, ou um aumento da frequência das dejeções para 3 ou mais vezes por dia. Portanto, percebemos claramente que o Pedro, a nossa criança, o nosso primeiro caso desta noite, de facto estava com um caso declarado de diarreia aguda. O
que é que significa um hábito intestinal considerado normal? É considerado normal um hábito intestinal de 3 vezes por dia até 3 vezes por semana. Isto é muito importante para nós podermos definir, quando as pessoas descrevem o que é que sentem, o que é diarreia e o que é obstipação. Mais uma vez, a nossa escala de Bristol, essencial conhecer e apresentá-la aos nossos doentes para que nos expliquem, de facto, qual é o tipo de fezes que estão a falar. E agora, uma vez mais, dizer-vos que, também referi isto há pouco, nos países desenvolvidos, a diarreia pode ter causas infecciosas, não infecciosas. Estas prevalências que aqui estão são referentes aos países desenvolvidos, ou seja, nos países desenvolvidos, a causa infecciosa viral corresponde a cerca de 70% a 80% das causas infecciosas. Seguem-se depois as bacterianas e depois os parasitas. À cabeça tínhamos os rotavírus, agora, desde que há vacina, de facto, os norovírus assumiram aqui um protagonismo maior face aos rotavírus e depois os adenovírus, mas há outros vírus que também causam sintomas gastrointestinais, nomeadamente diarreia, como todos nós conhecemos. Depois, as bactérias, Salmonella, Shigella, enfim, Campylobacter, também são alguns causadores de diarreia e alguns parasitas em muito menor prevalência, portanto, cerca de 5 ou menos por cento. Também temos causas não infecciosas. Há alguns medicamentos, como os antibióticos, os laxantes, patologias, obviamente, também já referi há pouco, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, mas não só, outro tipo de doenças, como diabetes, oncológicas, também causam. E depois temos os excessos alimentares ou as dietas mais ou menos exigentes para o verão, dietas mais líquidas, mais pastosas, ou um excesso, não é? Como um caso que eu vos vou trazer, o excesso de bolos e de chocolates de uma criança na festa de aniversário de um colega. Portanto, são causas, obviamente, também podem aqui responsáveis de diarreia aguda. Estes dados são de 2008 e hoje sabemos que já foram, certamente já estão diferentes, e até a última evidência, não do modo tão completo, mas já nos diz que é diferente e que o rotavírus já não está em primeiro lugar nas crianças até 1 ano, nem até aos 4 anos, mas sim os norovírus, e a causa que se atribui, de facto, é desde que há vacinação. E temos aqui os rotavírus e os norovírus, agora com mais protagonismo. Eu disse-vos há pouco que esta diarreia viral é uma diarreia muito aquosa, fezes líquidas, por 2 motivos. Por um lado, porque não vamos conseguir reabsorver a água, fazer a tal dessecação das fezes, porque os vírus vão alterar aqui a funcionalidade dos enterócitos e dos colonócitos, portanto, das células intestinais. E, por outro lado, ao passarem para o intestino grosso, tantas moléculas que não foram convenientemente bem digeridas ao nível do intestino delgado, isso vai atrair para o lúmen intestinal mais água, nomeadamente a presença de disacáridos, pela ausência da síntese de disacaridades, das enzimas que os conseguem metabolizar a nível do intestino delgado, vai fazer com que esses disacáridos presentes aqui no cólon vão atrair ainda mais água. Ou seja, por estas duas razões vamos ter uma enorme quantidade de água, os eletrólitos não vão ser reabsorvidos, não é? O potássio, o cloro, o sódio, e a glicose também não vai ser reabsorvida, não é? E daí o risco depois de hipoglicemia, já vamos ver porque é que os soro de reidratação oral vão ter hidratos de carbono. E claro, e a água não é reabsorvida, aliás, até está a ser mais segregada devido à presença destas moléculas mal digeridas, como por exemplo os disacáridos, como eu acabei de explicar. E portanto, por estes 2 motivos, vamos ter uma diarreia que é de facto muito, muito aquosa e o risco de desidratação é muito grande. Também podemos ter a diarreia bacteriana, mas eu agora se calhar vou avançar, porque não é tão prevalente e já estou a ver aqui o tempo a passar. O que é que eu gostava de vos dizer também? É que, ou de sublinhar, que a diarreia aguda geralmente é infecciosa, principalmente viral, aqui nos países desenvolvidos, não é? Europa, Portugal, e é autolimitada, com uma duração que varia entre geralmente 1 a 3 dias. Mas, ainda assim, nós vamos querer intervir, e vamos querer intervir por 2 motivos, nunca se esqueçam disto. Evitar complicações e aliviar os sintomas. Se pudermos reduzir ainda mais e atenuar a gravidade dos sintomas, ou seja, do número de injeções, da dor de barriga, etc., é isso que nós vamos querer fazer.
Tratamento, medidas não farmacológicas, muito importante a ingestão de água, atenção a outro tipo de bebidas açucaradas, também voltarei a isto daqui a instantes, porque por vezes é recomendado fazer Coca-Cola ou outros, e já vamos perceber, e vou-vos mostrar um quadro daqui a segundos que indica e que explica porque é que não o devemos fazer. De facto, a recomendação é soros de reidratação oral, não é? É importante também aqui a promoção dos hábitos de higiene, e todos nós sabemos isto. Se a maioria das causas são virais, já percebemos que a etiqueta respiratória, lavar as mãos, tudo isto é essencial para cortar a cadeia de transmissão. Recomendações também ao nível da dieta, refeições pequenas, mais frequentes e com pouca fibra vegetal e gordura para tentarmos contrariar este efeito da diarreia, portanto, e recomendarmos provavelmente mais cozidos, grelhados, etc. Então, de uma maneira, novamente, repetindo, essencial, a chave do tratamento: reidratar, probióticos e, na maioria das vezes, não é necessário o uso de medicamentos antidiarreicos. Relativamente a outros aspectos importantes, a amamentação deve ser mantida nas crianças, mesmo as que estão a fazer soro de reidratação oral. Os probióticos devem ser usados só aqueles que têm evidência científica, e aqui aquilo que a WHO nos diz é mandatório, são as guidelines emanadas para o mundo inteiro, não é? O que é que devemos usar em termos de pré e probióticos no caso da diarreia aguda, e tem um documento importantíssimo que é o Prebiotics and Probiotics, cuja última edição é de 2017, e a questão dos antidiarreicos orais também é aqui muito discutível, e sabemos que, por exemplo, a lopramida reduz a motilidade intestinal e em algumas situações específicas pode ser utilizada, e em muitos países é um medicamento não sujeito a receita médica, e depois há medicamentos com propriedades antissecretórias, esse já de prescrição médica obrigatória, e também para situações muito específicas e de, como eu disse, prescrição médica obrigatória. De acordo com a ESPGHAN, o que é que um soro de reidratação oral deve ter? Deve ter eletrólitos, aquilo que nós perdemos, não é? Cloreto de sódio, o sódio, o potássio, não é? Geralmente aquilo que está presente é cloreto de sódio, cloreto de potássio. Deve ter uma fonte de bicarbonato para prevenir a acidez metabólica. E deve ter água, não é? Para compensar aquilo que se está a perder, e uma fonte de carboidratos, porque não se esqueçam que eu disse que a nível intestinal também temos reabsorção de glicose. E depois temos várias opções, temos soluções de preparação extemporânea, soluções que já estão preparadas, não é? As mais fáceis, provavelmente, e comprimidos efervescentes. Nas soluções de preparação extemporânea, atenção, se vamos usar água, dependendo da zona do mundo onde estamos, atenção que essa água pode ter que ser fervida, se tiver que ser fervida, esperar que arrefeça para poder então preparar a solução depois da água arrefecida. Era isto que eu estava aqui a dizer exatamente. E não interromper o aleitamento materno, aqui, repito, é essencial. Portanto, do modo geral, já percebemos que estas são as guidelines de tratamento e repito uma vez mais: reidratação, probióticos, temos também como opção inibidores da motilidade intestinal, que podem ser muito úteis, por exemplo, se a pessoa tem que viajar ou se tem que ir trabalhar no imediato, paracetamol se houver febre, e já de prescrição médica, as vacinas, no caso contra o rotavírus, e antibióticos nas infecções de origem bacteriana. Muito brevemente também, recordar o conceito de probióticos, pré-bióticos e sibióticos. Probio, vida, não é? Estamos a falar de micro-organismos vivos que vão conferir um benefício na saúde do hospedeiro quando administrados em quantidades adequadas. O que é que isto quer dizer, micro-organismos vivos? Estamos a falar de bactérias e de leveduras. Nós temos dois tipos de probióticos, bacterianos e fúngicos, leveduras. Quando falamos em bacterianos, temos duas famílias que todos conhecem e que todos já sabem que são benéficos, não é? Os lactobacilos e os bifidobacterium, e já voltaremos a eles. Em quantidades adequadas, isto também é muito importante, temos que ter a ciência por trás, os estudos por trás, a dizer-nos quantos milhões de unidades formadoras de colónias é que nós precisamos para ter aquele efeito específico. Outra coisa que eu queria evidenciar é que a estirpe é fundamental. Ou seja, não chega a nós dizermos os probióticos são benéficos, os probióticos são bons para a diarreia aguda. Não. Temos que perceber de que estirpe, ou de que estirpes, ou de que associação de estirpes é que nós estamos a falar e que evidência científica é que têm. Porque temos imensas estirpes e elas podem ter efeitos muito diferentes no nosso organismo.
Pré-bióticos, estamos a falar do alimento pré-vida, do alimento dos probióticos, dos micro-organismos. E aqui estamos a falar de fibras não digeríveis e de oligossacáridos, principalmente. E depois temos simbióticos, que não é mais do que quando temos os dois presentes. E pré e probióticos, na mesma formulação, como é o caso do lactogermin penta. E hoje temos ainda os pós-bióticos, que provavelmente numa próxima sessão voltaremos a este tema. Então, muito importante perceber de que estirpe é que estamos a referir-nos para identificarmos o efeito subjacente. Muito rapidamente, microbiota. O que é que estamos a falar quando falamos em microbiota? Nós não estamos sozinhos. Ou seja, nós, cada um de nós é um ecossistema. E se nós fôssemos contabilizar as nossas células e as células de todos os micro-organismos que aqui residem, bactérias, vírus, fungos, parasitas, etc., apenas 10% deste ecossistema, que somos nós, o nosso ecossistema, apenas 10% são células humanas. As outras 90% correspondem a estes micro-organismos todos que aqui vivem, a esta microbiota. Portanto, definitivamente não estamos sozinhos e para a nossa saúde, mas também para a nossa doença, este ecossistema é fundamental. Ou seja, este 90% de células de micro-organismos tem um impacto enorme na nossa saúde. Na nossa saúde da pele, na nossa saúde vaginal, na nossa saúde intestinal, mas também na nossa saúde do sistema nervoso. Aí já vamos ver de todos os sistemas e órgãos que estão relacionados com a microbiota. Destes 100 trilhões de micro-organismos que residem, que vivem aqui connosco, esta nossa comunidade, neste nosso ecossistema, a maioria, 70% a 80%, está localizada a nível do intestino. É aquilo que nós designamos por microbiota intestinal. E a microbiota intestinal está relacionada com todos os órgãos e com todos os sistemas do nosso corpo. Com o nosso cérebro, com o nosso pulmão, os nossos pulmões, com a nossa pele, com todos os órgãos e todos os sistemas. E este equilíbrio tanto pode conduzir a fatores de risco para a doença, como pode ser fator protetor para a saúde. Tudo depende do equilíbrio ou do desequilíbrio desta microbiota intestinal. Outra mensagem que eu vos queria deixar é que a microbiota de cada um é única, é como se fosse uma impressão digital, embora tenhamos padrões que que nos permitem caracterizar determinadas patologias. Já vamos ver o que é que eu quero dizer com isto também. Bom, Hipócrates, no século V a.C., na antiga Grécia, afirmou que todas as doenças começam no intestino. E a verdade é que a ciência, e sobretudo nos últimos 20 e tal anos, portanto desde os anos 2000, no ano 2000, que tem havido imensa investigação na área da microbiota e esta frase tem-se vindo a constatar que é inteiramente verdade. Portanto, que de facto a microbiota está relacionada com a saúde, quando está equilibrada, mas também com muitas doenças. E com doenças, o lógico seria pensarmos que a microbiota intestinal, quando está desequilibrada, está relacionada com doenças intestinais, não é? Por exemplo, a diarreia aguda, que hoje estamos aqui a falar, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn, colite ulcerosa, mas também síndrome do intestino irritável, não é? Cancro coloretal. Seria óbvio pensar que a microbiota intestinal estava relacionada com os desequilíbrios na microbiota intestinal estariam relacionados com estas doenças intestinais, mas hoje sabemos muito mais do que isso. A evidência científica diz-nos que estes desequilíbrios da microbiota intestinal estão relacionados com doenças extraintestinais. Ou seja, afetam outros órgãos, outros sistemas. Porquê? Porque o organismo, a microbiota intestinal, através dos eixos, consegue comunicar com outros sistemas e com outros órgãos. Então, nós sabemos que uma disbiose, que significa desequilíbrio da microbiota intestinal, uma disbiose intestinal, pode estar relacionada com a pele atópica, com a acne, com a rosácea, ou seja, com doenças da pele. Pode estar relacionada com a diabetes, com a obesidade, com doenças metabólicas. Pode estar relacionada com o Alzheimer, o Parkinson, mas também com o autismo. Portanto, estão a ver a diversidade de patologias que estão relacionadas com os desequilíbrios da microbiota intestinal.
E isto tem implicações muito grandes, porque se estes desequilíbrios forem feitos de um modo muito precoce na vida das crianças, dos bebés, das crianças e dos adolescentes, isto vai ter um impacto enorme na vida dessas crianças, na vida dessas pessoas, depois a curto, a médio, mas também a longo prazo, no risco aumentado para determinadas doenças. Portanto, é fundamental termos uma microbiota equilibrada. E disbiose, portanto, estes desequilíbrios da microbiota, no fundo, este S seria uma microbiota de uma pessoa saudável, não é? Com as várias famílias, aqui representadas cada uma numa cor, e nós podemos ter desequilíbrios ao nível da quantidade e da qualidade das estirpes, das espécies taxonómicas, portanto, da riqueza taxonómica que aqui vive no nosso intestino. Nós somos colonizados, cada um de nós, por cerca de 1000 estirpes diferentes, e percebemos que pode haver aqui, comparativamente ao saudável, não é? Pode haver aqui ausência ou famílias menos desenvolvidas que se proliferaram menos, pode haver famílias que proliferaram mais e tudo isto, ou algumas, portanto, até inexistentes, e que isto são padrões de desequilíbrio, padrões de disbiose, que de modo, que de certo modo, que nos dizem é que vão conduzir a determinadas doenças. E há padrões de disbiose associadas a determinadas doenças, como já vos disse, e a ciência tem demonstrado isto. Portanto, mas mais do que esta quantidade e qualidade das famílias, aquilo que eu vos queria destacar são as funções que esta microbiota faz. E a funcionalidade desta microbiota, que nós ainda não conseguimos medir hoje em dia com todo o rigor, conseguimos medir a quantidade e a qualidade das estirpes, das famílias que aqui residem, mas esta funcionalidade é que é essencial. E todas as funções que nos aportam, que trazem ao nosso organismo, e quanto mais diversa for esta microbiota, mais saudáveis nós seremos. No cólon, a proporção é 10 elevado a 14, portanto, estão a ver, todo o nosso trato digestivo é altamente colonizado, mas sem dúvida que quer o intestino delgado, aqui o jejum, o adenílio, são muito colonizados, não é? 10 a 7, 10 a 7, 10 a 11, mas o cólon 10 a 14, portanto, é a zona do nosso organismo mais colonizada e também com estas características anaeróbias muito interessantes. Portanto, a maior parte dos micro-organismos reside aqui e, não vos disse há pouco também, mas destes micro-organismos todos, 99% são bactérias. Por isso é que os antibióticos afetam tanto a nossa microbiota de um modo geral, mas a microbiota intestinal também. Estes micro-organismos têm diversas funções. Eu agora não vou destacar aqui nenhuma em concreta, ou melhor, duas. A síntese de ácidos gordos de cadeia curta, que são essenciais, e de algumas vitaminas, como a K e a B12, mas também tem aqui uma relação muito importante com o nosso sistema imunitário. E queria dizer-vos aqui, o tempo realmente passa a voar, queria deixar aqui duas mensagens importantes, que todos estes webinars da farmácia de distribuição com a Humana estão disponíveis, hoje é o 14º, estão disponíveis no canal do YouTube da Netfarma. E já houve um webinar dedicado à diarreia aguda e também já houve um dedicado aos vômitos. E, nomeadamente, desse da diarreia aguda, eu tive a oportunidade de explicar com muito detalhe isto que vos estou a transmitir agora e o que vos vou dizer nos slides seguintes. Portanto, se alguém quiser aprofundar, pode ir ver ou rever no canal do YouTube da Netfarma. O que é que nós podemos fazer, ou de que é que depende para termos uma microbiota saudável, ou o mais saudável possível, se isso está intimamente relacionado com a nossa saúde? Então, de um modo também muito breve, porque lá está esse webinar que eu referi agora, está disponível no canal do YouTube da Netfarma. O tipo de parto é muito importante. Se a criança é amamentada ou não, o tipo de alimentação e uma alimentação dita mediterrânica, portanto rica em fibras e em leguminosas, é essencial e oleaginosas para alimentar esta microbiota boa. A prática de exercício físico, há muitos estudos que mostram como a atividade regular, consistente, é fundamental para o equilíbrio da microbiota. Depois, claro, há doenças que vão afetar o envelhecimento vai aumentar a permeabilidade da barreira intestinal, que é um fator de risco para a doença, e vai diminuir, vamos perder a diversidade das estirpes e, portanto, vamos estar mais propensos, o risco é maior para determinadas doenças. Há alguns medicamentos, como os laxantes e os antibióticos, mas também os inibidores da bomba de prótons,
porque vão fazer uma hipocloridria a nível estomacal, isso vai alterar a microbiota do estômago, mas também do duodeno, isso vai ter implicações grandes também. A localização geográfica, aquilo que nos alimentamos e aquilo a que somos sujeitos em termos de altitude, etc. Tudo isso vai, de temperaturas, vai, alterações climáticas, vai também impactar na nossa microbiota. O que é que eu gostava de dizer? Que relativamente a este infográfico, assim, muito, muito rapidamente, é que a nossa microbiota nos primeiros 1000 dias de vida, portanto, a contar desde a concepção até aos cerca de 2 anos e pouco de idade, é uma microbiota microbiota intestinal. Isto não é assim para todas as outras microbiotas, mas esta microbiota intestinal, que é 70% a 80%, não é, dos micro-organismos que residem no nosso corpo, esta microbiota intestinal nos primeiros 1000 dias de vida é muito instável. Ou seja, o nosso organismo ainda está a decidir quais é que vão ser as famílias que vão ficar residentes, que se vão estabelecer, e quais aquelas que não interessam e que não devem ficar como residentes, portanto, que não vão constituir a nossa microbiota basal intestinal. E, portanto, é um período, até aos 2 anos de idade, em que as crianças, os bebés, são muito vulneráveis e suscetíveis a qualquer fator. O antibiótico vai agravar ainda mais a disbiose, por exemplo, mas a alimentação, tudo pode ter aqui um impacto muito grande. Por outro lado, também é uma grande oportunidade de promover uma diversidade e uma riqueza taxonómica muito grande, como expondo as crianças a uma grande diversidade de alimentos e de estímulos, ou seja, se calhar uma vida não tão ascética e não tão estéril como aquela a que estamos a sujeitar as nossas crianças. Porque, de facto, estes micro-organismos que se vão estabelecer aqui até aos 1000 dias de vida são aqueles que nos vão acompanhar ao longo da nossa vida toda. E a diversidade e a estabilidade desta microbiota varia ao longo da vida. E a partir, aqui a verde, vemos já aqui a partir os idosos, não é? Começamos a perder novamente aqui, não, começamos a perder, de facto, diversidade e isto associa-se a um fator de risco para imensas doenças, tal como a permeabilidade intestinal aumenta aqui. Portanto, temos uma microbiota que é relativamente estável ao longo da vida toda, uma microbiota basal que se estabelece nos primeiros 1000 dias de vida, e quanto mais rica for e diversa for, mais saudáveis nós vamos ser. E, por outro lado, já percebemos que à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo também esta diversidade e os riscos aumentam. Temos bactérias boas, bactérias más, e claramente já percebemos que as bifidobactérios e os lactobacilos têm um papel muito importante aqui no nosso equilíbrio e que temos, não só temos probióticos com lactobacilos e bifidobactérios, mas temos suplementos alimentares e inúmeros alimentos enriquecidos com lactobacilos e bifidobactérios. Quando temos desequilíbrios aqui, podemos ter micro-organismos invasores que vão causar doença, ou alguns que até vivem lá, estão em equilíbrio com estes, mas perante um ambiente mais de vulnerabilidade ou mais suscetível, conseguem proliferar e ser causadores de doença, nomeadamente de diarreia aguda e gastroenterite, que é o que estamos hoje aqui a falar. Agora, uma mensagem para concluir e passar a palavra ao Álvaro. Uma mensagem extremamente importante que eu vos queria transmitir hoje é que estes episódios de diarreia aguda, ou seja, de disbiose, e já todos perceberam que para haver diarreia tem que haver um desequilíbrio da microbiota, portanto, há uma disbiose intestinal e depois aquilo que nós vemos na prática, o reflexo clínico que nós vemos, é a diarreia aguda. Essa disbiose vai ter um impacto a curto, médio e longo prazo. A curto será a diarreia aguda, mas a médio e longo prazo, esta disbiose, e sobretudo quando são recorrentes no tempo, ou quando é perpetuada e recorrente no tempo, vai ser causa vai aumentar o risco de asma, de diabetes, de obesidade, de Parkinson, Alzheimer, portanto, de uma série de patologias que estão relacionadas a médio e depois a longo prazo com esta disbiose perpetuada no tempo ou com vários episódios recorrentes de disbiose. O que é que nós podemos fazer? Eu falei-vos há pouco dos 1000 dias de vida, mas não só, ao longo de toda a vida, o que é que nós podemos fazer para ter uma microbiota mais saudável? Ou seja, para termos mais saúde. Como é que podemos modular esta microbiota? Fazer com que as bactérias boas proliferem, não é? Ponto número 1 essencial é a alimentação, como eu já referi há pouco. E a seguir, podemos
a tomar ou a recomendar, efetivamente, probióticos, prebióticos e simbióticos com evidência científica. E em algumas situações em que é necessário, pode ocorrer o transplante fecal e até hoje com inúmeros estudos a demonstrarem a evidência científica. Em alguns países já está aprovado, no caso das infecções por Clostridioides difficile, que é uma bactéria que pode ter um impacto muito grande e pôr em causa a vida das pessoas, nomeadamente dos idosos internados ou institucionalizados, provocando aqui uma colite pseudomembranosa que pode ser fulminante, e portanto aí no fundo o que é que tem que se fazer? Uma limpeza à microbiota e depois através do transplante fecal de origem de pessoas saudáveis, com microbiota saudável, o que é que se vai fazer? Faz o transplante fecal e tenta-se vai haver uma recolonização daquela microbiota, daquele intestino, e já está aprovada em inúmeros países, e portanto é uma técnica de tratamento, mas também esta técnica de transplante fecal já está a ser utilizada em outras patologias, com resultados também muito promissores, conseguindo regredir, por exemplo, ou reverter o grau de autismo em algumas crianças, com muitos estudos já nesta área, também na área do Parkinson. Portanto, aqui temos uma área muito promissora ainda por explorar e que certamente nos vai trazer aqui no futuro boas notícias. Eu vou agora ficar por aqui. No conceito de gastroenterite, portanto, quando temos não só diarreia aguda, mas vómitos associados, e o risco de desidratação aumenta enormemente, e depois vou-vos falar aqui um pouco mais de vómitos, a seguir ao Álvaro, e depois passarei para os casos práticos. Até já! Muito obrigado, doutora Paula. Uma excelente primeira parte e cabe-me agora a mim partilhar aqui algumas ideias. Muito bem. Sim, sim. No meio de todo este cenário, obrigado. No meio de todo este cenário que também nos descreveu a doutora Paula e como lembrou que podem ir mais ao detalhe na consulta dos vídeos que existem online das sessões anteriores, o nosso papel, a humana, a forma como nós entendemos e apostamos nesta área de gastro, é para nós de particular importância. E, portanto, são coisas que às vezes parecem muito simples e têm as suas complicações. Daí nós fazermos questão de conseguirmos ter um bom range de oferta naquilo que é a abordagem deste tipo de situação. Ou seja, como sabemos, e em primeiro lugar, e já ouvimos, quase em jeito de recordatório, a pausa alimentar está sempre presente, mas a reidratação é também das medidas básicas iniciais fundamental. E isto é algo de extremamente importante, porquanto, como também já foi sendo referido, de uma importância fundamental, não só a composição, como a quantidade, que mais à frente já referiremos o que é que aconselhamos. Todavia, quando se fala deste tipo de patologia, nós podemos ter um cenário que vai da náusea ao vómito, que vai de uma manifestação mais ligeira a uma manifestação mais grave, e como sabemos, todas estas manifestações de elevado índice de gravidade quase sempre acabam por passar por uma urgência. E, portanto, nesse sentido, nós estamos a falar de cenários distintos. Aqui, aquilo que estamos a falar é poder beneficiar do nosso conjunto de ferramentas para poder resolver estes cenários ligeiro a moderado, seja no alívio imediato das náuseas e vômitos, com o nosso Nausea Relief, que aparece ligado à pausa alimentar e ao eletrolite, seja no caso de uma necessidade de reforço da barreira intestinal, porque temos manifestações de diarreia típicas da gastroenterite. O lactogermino é de facto uma combinação de probióticos e prebióticos que vem reforçar essa barreira, né, como vamos ver com mais detalhe e mais à frente, e
às vezes, a combinação do todo. E isto significa que temos ao dispor uma solução. E que coisa melhor do que, em sede de um aconselhamento tantas vezes importante ao balcão, pode daqui surgir uma solução estudada, suportada pelos nossos estudos e que permite, na gestão dos vossos doentes, das pessoas que vos pedem o aconselhamento, de facto, ter essa segurança na recomendação. Quando se fala do eletrolite, e já dando como exemplo que bom será ter ferramentas deste tipo, o eletrolite está de facto e é o produto que está com a composição mais próxima daquilo que é recomendado pela própria ESPGHAN. Portanto, a questão da osmolaridade é fundamental. A presença do zinco é de destacar, porque é de facto um dos aspectos relevantes destas definições da ESPGHAN. A presença das fibras pré-bióticas, FOS e XOS, que nós temos presente na nossa fórmula, mas há uma questão que é também fundamental. Tudo isto só faz sentido se houver uma excelente palatabilidade, se for aceite, de facto, pela criança, que sabemos que toda aquela sensibilidade que vai marcar estes primeiros períodos, quando tem que tomar 50 mililitros por quilo peso dia, ou 250, que é um dos pautos naquelas primeiras 4 horas. Não é fácil reter este tipo de quantidade. Portanto, a palatabilidade é algo de fundamental em cima de uma composição tal qual recomenda a ESPGHAN. Isso é eletrolite e daí uma excelente ferramenta neste aspecto fundamental que é a reidratação antes de tudo mais. E, portanto, fórmula, sabor, a facilidade de usar, os 3 paus estão individualizados e permitem depois a administração direta ou num copinho, porque às vezes os pequenos golos são uma forma mais eficiente de conseguir manter aquele líquido que se pretende que cumpra a sua função de reidratação. O Nausilif é de facto algo que eu penso de alguma forma até a nós nos surpreendeu quando nós temos esta composição e tão bons resultados na náusea e vômito ligeiro a moderado. E isto é extremamente importante. Porquê? Porque a ação antiemética que aqui aparece através do gengibre, o gengibre vai atuar nos receptores 5-HT3. Os receptores 5-HT3 são nem mais nem menos que os mesmos onde atua o ondansetron. E, portanto, é talvez uma ideia interessante. Se houver na audiência quem esteja mais ligado à vela, sabe que o gengibre é sempre algo que conhecem de sobremaneira quem gosta desta área. Mas não nos ficamos por aí. E então há um efeito sinérgico que vem da erva cidreira, que provoca um efeito calmante quando de facto tudo está super sensibilizado naquele momento, a homeostase da glicose, quando estamos perante uma pausa alimentar e, portanto, a L-alanina também tem aqui um aspecto fundamental, a vitamina B6 no combate propriamente dito da náusea e também a ação reguladora da acidez gástrica do citrato de sódio, ou se calhar como muitos comumente referem, como um penso gástrico. Portanto, é efetivamente algo que é uma excelente arma na náusea e no vômito para quem está no balcão da farmácia, seja no carro que para à porta porque vai agora de férias ou vai de fim de semana e há um problema de náusea de movimento, seja como parte integrante desta abordagem da gastroenterite, quando também o vômito e a náusea estão presentes. E uma referência ao lactogermino. O lactogermino, de facto, com as suas 5 estirpes de fermentos lácteos, a humana, em vários dos seus produtos, tem os probióticos e os prebióticos, podemos considerar seguramente experts nesta área, mas que aqui vão ter um papel fundamental naquilo que foram as alterações da microbiota e onde nós queremos repor. Todavia, poderão pensar, bom, mas que diabo, então, mas isto tem aqui probióticos e pré-bióticos,
um é o alimento do outro, é aí que entra o bormiolicapo, ou seja, este frasco tem uma construção que permite mantê-los separados até à hora da administração. E, mais uma vez, as questões da palatabilidade nestas alturas são muito importantes e, portanto, o excelente sabor à pera. Todos os produtos, como sabem, da Humana têm sempre associados à avaliação científica, porque se queremos que eles sejam boas ferramentas para quem está na farmácia, também queremos que tenham o suporte científico que lhes dá um garante e uma segurança na opção por estes produtos. Portanto, assim se resume este trio que permite uma abordagem completa da gastroenterite, com este conjunto de características e que temos ao vosso dispor. Muito obrigado e devolvia a palavra à doutora Paula. Muito bem, então estávamos aqui na gastroenterite, ou seja, quando temos diarreia aguda associada a náuseas e vômitos. Bom, o que é que, assim, de uma forma muito sucinta, o que é que eu gostava de destacar? Que em 75% dos casos de gastroenterite aguda, de facto, os vômitos estão presentes. E a primeira linha de tratamento, como já aqui foi dito, são os soros de reidratação oral. E nós temos aqui um papel muito importante nas situações ligeiras e moderadas, porque podemos ter uma intervenção. E agora, como já foi dito, neste contexto em que percebemos que há, para além do eletrolite, lactogermina, temos também náusea livre disponível como suplemento alimentar. Podemos também intervir a este nível das náuseas e vômitos. Temos aqui a definição clássica e, obviamente, que pode ocorrer náuseas sem vômitos, portanto, podem ocorrer separadamente, mas é muito frequente que estejam associados e, portanto, que as náuseas representam aquela sensação de vômito iminente, são situações desagradáveis, mas que ocorrem por vezes e que, na verdade, não são mais do que mecanismos fisiológicos naturais de defesa, num caso de ingestão, de digestão mal parada ou até de envenenamento, portanto, o nosso organismo tem este mecanismo de defesa. Mas, por vezes, ocorrem e com várias causas. E uma das causas muito relevantes tem que ver com as, como eu disse há pouco, com as infecções de origem viral. Já disse também há pouco e repito que a nossa principal preocupação é evitar a desidratação, não é? E que quando está associada à diarreia o risco é ainda maior e que no caso de vômitos, de facto, está agravada, porque não só se perde mais líquidos por esta via, como ainda por cima dificulta toda a ingestão e a reidratação. Portanto, o risco é muito aumentado. Há pouco eu disse-vos que a nossa microbiota intestinal comunicava com todos os órgãos e sistemas do nosso organismo. Muito bem, a nossa microbiota intestinal e o trato gastrointestinal e o intestino, não é, consegue comunicar com o sistema nervoso central. Ou seja, temos uma comunicação bidirecional neste eixo intestino-cérebro, temos uma comunicação bidirecional. E eu posso ilustrar-vos isto como, por exemplo, alguma situação do foro nervoso, ansiedade, stress, pode despoltar uma dor de barriga, diarreia ou vômitos, por exemplo, na véspera de um exame ou de algum episódio importante, ou seja, o nosso cérebro, não é, através desses estímulos emocionais, ansiedade, stress, etc., pode despoltar um efeito a nível intestinal, diarreia, vômitos, mas também pode existir esta comunicação também de um modo bidirecional, ou seja, uma invasão do nosso trato gastrointestinal por um vírus consegue despoltar um efeito a nível do nosso tronco cerebral, do núcleo emético, e com isso estimular, por exemplo, as náuseas e vômitos. Portanto, temos aqui uma comunicação bidirecional que é relevante para entendermos o mecanismo das náuseas e vômitos.
Temos várias causas, portanto, isto pode ser para lá e para cá, não é? Como eu estava a dizer há pouco, stress, ansiedade pode também ser causa de náuseas, vômitos, diarreia, mas também determinadas doenças e aqui ingestão de alimentos a mais, em excesso, ou o enjoo de movimento, que também já foi referido aqui pelo Álvaro, mas também não esquecer, aqui muito importante, todas as infecções de origem viral, também eventualmente bacteriana, mas já percebemos que como causa de gastroenterite, as virais têm uma preponderância muito maior. Como é que podemos aqui combater o vómito? E temos vários fármacos disponíveis, enfim, de prescrição, mas que de facto vão ter aqui um papel importante, relevante, mas vão ter alguns efeitos secundários. E, portanto, havia esta necessidade e aqui uma oportunidade de criar algo que estivesse disponível do modo que não fosse de prescrição médica obrigatória e que não tivesse os efeitos secundários dos fármacos como a sonolência, por exemplo, que eu descrevi anteriormente. E foi neste sentido que surgiu esta composição, que tem o gengibre, a brassideira, a alanina e algumas vitaminas do complexo B, como o Álvaro já explicou, e que a Humana deu o nome de Náusea Livre, porque vai prevenir, mas também tratar as náuseas e os vômitos, não só associadas ao enjoo do movimento, mas também no quadro das gastroenterites. Aqui também vou passar à frente, o Álvaro já referiu aqui tudo isto e a composição. Aqui só sublinhar que nós podemos intervir nos quadros ligeiros e moderados. Claro que se for grave já não é para nós. E destacar também aqui a posologia deste suplemento alimentar. Portanto, 1 mililitro 2 vezes por dia. Para tratar e para prevenir. Aqui a Humana tem uma solução muito completa, hoje estamos aqui concentrados na gama verde, não é? E já percebemos que a gama verde cresceu, portanto a gastrointestinal, não é? Aqui já tínhamos o lactogermina, o eletrolite e agora com o Náusea Livre, permitindo então termos uma resposta completa, não só nos casos de diarreia aguda, como nos casos de gastroenterite, mas também isoladamente nos vômitos, por exemplo, náuseas e vômitos do movimento. E voltamos ao nosso Pedro. E o nosso Pedro, agora percebemos de uma maneira mais clara porque é que é tão importante. O Pedro, que tem 4 anos, que estava há algumas horas, começou com estes sintomas, em que suspeitamos de uma gastroenterite de origem viral, que já teve diarreia 3 vezes e que o risco de ter vômitos é muito grande, percebemos que devemos dar-lhe eletrolite, não é? Estes 15, tem 15 quilos, o Pedro, portanto, fazermos aqui as contas, 50 mililitros pelos 15 quilogramas de peso, que dá 750, que devem ser ingeridos preferencialmente nas primeiras 4 a 6 horas, e aos pouquinhos, gradualmente, como também aqui já foi referido pelo Álvaro. Não esquecer que que as embalagens de eletrolite, depois de abertas, têm uma duração de 24 horas, devem ser conservadas no frigorífico e que se deve agitar antes de usar. Lactogermine, um frasco durante 5 dias, de preferência fora das refeições, e a questão desta tampa tão sofisticada, onde está o pó, com os probióticos liofilizados, não é? Que é preciso ensinar os doentes, ou neste caso a mãe, o pai do Pedro, como é que devem utilizar. Portanto, é preciso rodar a tampa, o selo vai-se furar e o pó, portanto, os probióticos liofilizados que estão aqui em cima, vão automaticamente cair, não é? Descer para a solução, deve-se agitar, não é? Homogeneizar a solução e depois administrar ao Pedro. Isto tem um sabor muito agradável, a pera, como também já aqui foi referido, e este cítrico, o que é muito importante para, estamos a falar de suplementos para as crianças, não é? E Náusea Livre para prevenir 1 mililitro 2 vezes por dia, uma vez que sabemos que o risco é muito grande aqui de vômitos nesta criança. Portanto, chegámos aqui e percebemos que a evidência científica e de acordo com o protocolo de intervenção, nos diz que estes três suplementos, portanto, estão perfeitamente indicados e são o que há de mais atual e com mais evidência científica para ir ao encontro das necessidades desta criança.
Como mensagem-chave desta primeira parte, mas vou já passar para os casos práticos, dizer-vos que o risco maior, quer da diarreia aguda, quer dos vómitos, quer da gastroenterite, é a desidratação, que este risco é maior nas crianças e que nós, neste momento, de facto, temos ao nosso dispor tratamento não sujeito a receita médica para tratar e prevenir a disbiose, a diarreia aguda, as náuseas e vômitos e a gastroenterite nas crianças, através destas 3 ferramentas, eletrolite, lactogermine e náusea livre. E que devemos, de facto, fazer isto de um modo protocolizado, através dos protocolos de indicação farmacêutica que temos, porque o objetivo é, sem dúvida, darmos mais saúde aos nossos doentes com base na evidência científica, portanto, naquilo que a ciência nos diz de mais recente. Bom, eu vou passar agora aqui por cima das características dos produtos. Só aqui uma comparação rápida, aqui estamos a falar do eletrolite, o Álvaro já falou da importância da osmolaridade. Ai, peço desculpa, eu quero andar para trás, desculpem. Eu queria parar aqui neste slide só uns minutos para vos dizer que muitas vezes portanto, percebemos já a importância das guidelines da ESPGHAN no que diz respeito aos soros de reidratação oral e já percebemos que o eletrolite vai ao encontro do que é recomendado pela ESPGHAN. E agora reparem, só em termos de glicose, vejam as quantidades absurdas, o exagero que está presente na Coca-Cola e noutras bebidas desportivas. E, por exemplo, aqui que não tem potássio, não tem cloro, portanto, e vem a diferença também em termos de osmolaridade deste tipo de bebidas. Portanto, quando às vezes se recomenda este tipo de bebidas em vez de um soro de reidratação oral, não faz sentido absolutamente nenhum. O soro de reidratação oral foi estudado e tem toda a evidência por trás das quantidades que são necessárias repor para aquilo que efetivamente se está, para os eletrólitos que se estão a perder, para a quantidade de água que se está a perder e para a glicose também que se está a perder porque não está a ser reabsorvida ao nível do intestino grosso. O lactogermine, também já aqui foi falado, eu chamava a atenção para a importância de ensinarmos as pessoas a utilizarem corretamente este suplemento. Náusea Leaf, também aqui já foi referido, e passávamos então para os casos práticos. Neste primeiro não vou pedir a vossa intervenção, mas nos outros casos vou pedir a vossa intervenção. Então, este primeiro caso temos Mariana, de 3 anos, tem cerca de 14 quilos, e o irmão Xavier tem 3 meses, 3,5 kg. Estão ambos com diarreia e com febre. A mãe levou-os à urgência hospitalar e o médico prescreveu para ambos eletrolite, um frasco nas primeiras 6 horas, mais lactogermine e um frasco por dia durante 5 dias. Então, quer para a criança, o bebê dos 3 meses, quer para a criança de 3 anos, o tratamento é igual e faz todo o sentido que assim seja, de acordo com estes sintomas apresentados. Portanto, têm aqui esta diarreia aguda. Portanto, estão com diarreia, mas nenhum deles vomitou. E então, eletrolite, no caso do bebê, fazemos as contas, 3,5 kg por 50 ml, não é? Dá 175, e no caso da irmã, que já com 14 kg, dá cerca de 700. Esta administração deve ser feita, idealmente, nas primeiras 4 a 6 horas. Portanto, é muito importante que vão bebendo aos pouquinhos neste intervalo de tempo, de acordo com a recomendação. Mais uma vez, depois de aberto, guardar no frigorífico e agitar sempre antes de usar e tem uma duração após a abertura de 24 horas. Lactogermine penta, um frasco por dia, para cada um deles, de preferência fora das refeições, tal como todos os outros probióticos. Segundo caso, agora sim é que vou pedir a vossa participação. Caetana tem 3 meses, portanto, estão-se a lembrar do protocolo do início da sessão, o que é que acontece a todos os que têm menos de 2 anos de idade. Pesa 3 quilos e a mãe pede para falar com o farmacêutico, porque a bebê está com diarreia desde manhã, fezes muito líquidas, já fez 4 injeções líquidas hoje. A bebê não vomitou e não tem febre. Caetana está a ser amamentada. E eu agora pedi então ao back-office que colocasse a primeira pergunta. Recomendariam alguma coisa a esta bebê, à Caetana, que tem 3 meses e que já fez 4 injeções líquidas?
Eletrolite, sim. Portanto, aqui temos uma criança com diarreia, primeira linha de tratamento, soro de reidratação oral, eletrolite. Quem respondeu está corretíssimo. E devíamos também dizer logo à mãe para continuar com a amamentação. A amamentação não se para, ok? E agora, segunda pergunta. Nós fizemos já esta intervenção, soro de reidratação oral, que é a primeira guideline para todos, não é? Mas, claro, Caetana tem menos que 2 anos. Então, o que é obrigatório fazermos, de acordo com o nosso protocolo? Encaminhar ao médico, sim ou não? A resposta de todos, mas sim, 96%. Sim, sim. Muito importante encaminhar ao médico, está bem? Porque, eu não sei porque é que responderam há pouco lactogermine, nem porque é que responderam náusea livre. Náusea livre, a criança não está com vómitos, não fazia sentido nenhum, e aqui é uma bebé, portanto, este suplemento alimentar, aqui em casos inferiores a 3 anos, devia ser mesmo só com recomendação médica, mas nem se aplica porque não está com vómitos. Lactogermine, neste caso, como está fora do nosso âmbito de intervenção, menor que os 2 anos, vamos só recomendar o soro de reidratação oral, está bem? De acordo com o protocolo, com a evidência científica. E passamos então portanto, o que é que tínhamos que recomendar aqui? Eletrolite, não é? Portanto, tem 3 quilos vezes 50 mililitros, 150 mililitros, para fazer começar o mais depressa possível, aos bocadinhos, portanto, nas primeiras 4, 6 horas, começar já a fazer, entretanto, encaminhar logo para o médico. E agora sim, passamos para o nosso terceiro caso desta noite. Mariana, agora já temos uma criança com 5 anos, pesa 14 quilos, comeu demais na festa de anos do irmão, abusou da mousse de chocolate de que tanto gosta. Portanto, aqui já não suspeitamos de uma origem viral, não é? Já percebemos que foi aqui um excesso desta mousse de chocolate. No dia seguinte acordou mal disposta e com vontade de vomitar. A mãe associou o problema ao excesso do dia anterior e pede ajuda ao farmacêutico. Portanto, neste caso temos apenas uma criança que está muito enjoada com náuseas e vómitos. E então, primeira pergunta, por favor, pedi aqui ao back-office. O que é que recomendariam? Temos um caso de uma criança com náuseas e vómitos. E com uma explicação muito plausível, que foi o excesso da mousse de chocolate. Náusea livre, muito bem. Portanto, aqui, eletrolite, eu diria que ainda não, porque não vomitou, não é? Mas, claro, se tivéssemos, portanto, temos náuseas e vómitos, não é? Temos náuseas, perdão, ainda não vomitou. Se já tivéssemos vómitos, poderia fazer sentido associar eletrolite, claro que sim, mas neste caso só temos aqui náuseas. Então, náusea livre seria a solução aqui, a nossa resposta. 1 mililitro, não é? 2 vezes por dia. E, segunda questão, encaminhavam esta criança ao médico ou nós conseguimos resolver por nós e dizíamos só, se ao fim de 2, 3 dias não melhorar, o que é que fariam aqui, nesta criança que comeu este excesso de mousse de chocolate? Não, não é? Não. Não faz sentido, não é? A ideia é que nós consigamos exatamente evitar idas desnecessárias, não é? Portanto, custos desnecessários para o sistema de saúde, do uso de recursos que não são necessários se nós podemos intervir. Portanto, aqui o que podíamos dizer era, de facto, se não melhorar, ao fim de 2 dias, 2, 3 dias, aí sim é que deveria ir ao médico numa primeira abordagem. Não, esta é uma intervenção onde nós podemos autonomamente resolver. Muito bem. Portanto, náusea livre, resolvíamos esta situação, 1 mililitro 2 vezes por dia. E agora, o quarto caso. Mariana tem 5 anos, 15 quilos, está com diarreia desde ontem, portanto já há um dia. Hoje já fez 4 injeções líquidas e vomitou 2 vezes. Portanto, aqui já temos os 2 fatores de risco presentes, já estamos num quadro de gastroenterite. E a mãe pergunta o que é que lhe pode dar. E então, primeira pergunta: o que é que podemos dar à Mariana que está com diarreia e que já vomitou 2 vezes? Todos os anteriores, muito bem. Aqui podíamos dar todos os anteriores, porque temos um caso de gastroenterite declarado numa menina de 5 anos. E encaminhavam ao médico, sim ou não? Numa primeira análise, não. Não seria necessário. Ainda temos aqui 1/5 das pessoas que estão aqui connosco a achar que sim. Não,
encaminharíamos só ao fim de 2, 3 dias, ou caso os sintomas se agravassem, não é? Ou ao fim de 2, 3 dias, se não houvessem melhorias significativas, não é? Esta é uma situação de uma gastroenterite, provavelmente de origem viral, em que nós podemos intervir também autonomamente. Então vamos ver o que é que podíamos fazer. Esta criança com 5 anos, com sintomas há um dia, com um risco acrescido, de facto já é um caso moderado, não é? Porque está o risco acrescido de desidratação, era o que eu queria dizer, desculpa, não concluí a frase, porque já teve 4 injeções e já vomitou 2 vezes. Suspeitamos de uma gastroenterite viral, não tem febre. E, portanto, primeira linha de recomendação, reidratar, não é? Portanto, o soro de reidratação, 15 kg vezes 50, 750 ml nas primeiras 4 a 6 horas, como já foi descrito anteriormente. Lactogermina, portanto, queremos aqui reequilibrar esta disbiose o mais depressa possível, um frasco por dia. E Nausilif, porque também está a vomitar. Portanto, aqui muito importante começar com Nausilif primeiro, para que depois possa, então, para reduzirmos o risco, não é, de que vomite depois o eletrolite, lactogermina, etc. Portanto, e o Nausilif, mesma posologia, 1 mililitro 2 vezes por dia. Se os sintomas se agravarem e se não melhorar, obviamente, médico. Aqui o farmacêutico devia reavaliar ao fim de 2, 3 dias, para quem quiser avaliar os resultados da sua intervenção farmacêutica e, muito importante também aqui chamar a atenção da dieta, como já foi falado na primeira parte desta sessão. Quinto caso. Francisco tem 14 anos, vem com a mãe à farmácia e queixa-se que está com diarreia. Já foi à casa de banho 5 vezes, não se sente bem, está enjoado e já vomitou uma vez. Não tem febre. A mãe refere que mais ninguém lá em casa está assim. Francisco almoçou um cachorro com batatas fritas e vários molhos no café em frente à escola. A mãe atribui a diarreia ao molho, que devia estar estragado devido ao calor. Diz que vai fazer canja de galinha com arroz e pergunta o que é que deve fazer. Então, aqui, o que é que recomendávamos ao Francisco, que já teve várias dejeções e 5 vezes, 5 dejeções e que já vomitou uma vez. Tem 14 anos, portanto, aqui já temos um adolescente. Sabemos que o risco é sempre maior nas crianças e nos idosos, mas aqui também temos uma pessoa com este quadro, não é? Um adolescente com este quadro, em que também temos aqui algum risco, porque está a vomitar e está com diarreia. 91%, muito bem, todas as opções, exatamente. Portanto, aqui nós podemos dar o soro de reidratação oral, podemos e devemos, porque está a vomitar e está com diarreia, não é? Depois, lactogermina, claro, para ajudar a recuperar esta microbiota o mais depressa possível, esta disbiose, e minimizar efeitos a médio e a longo prazo deste desequilíbrio na microbiota, e Nausilif para controlar estes enjoos. E depois, encaminhavam ao médico ou não? Este jovem de 14 anos, faz sentido? Ou vamos aqui poupar recursos evitáveis também? É saudável, não tem nenhuma outra patologia associada, tal como as crianças anteriores? Não, 99%. Pronto, já estamos aqui a ficar todos mais em sintonia. Exatamente, não faz sentido nenhum, não é? Claro que se os sintomas se agravarem ou e se quisermos reavaliar ao fim de 2, 3 dias e não estiver melhor, aí sim já faz sentido. Mas nesta primeira abordagem, claro que não, podemos nós, de um modo autónomo, intervir e resolver este caso do Francisco. Então, aqui o que é que nós, Nausilif, não é? Em primeiro lugar, para controlar logo os vómitos e poder tomar o eletrolite e lactogermina. Aqui já temos 45 quilos de peso, portanto a quantidade já é consideravelmente substancial daquilo que tem que ingerir nas primeiras 6 horas, portanto aos pouquinhos, não é? E depois pode continuar com água, não é? Lactogermina penta, também fundamental. Aqui já pode fazer 2 frascos por dia, portanto, que é a posologia do adulto, não é? Pode fazer de manhã à noite, fora das refeições, como eu já disse há pouco. A questão da hidratação, da dieta e, lá está, a recomendação, se os sintomas se agravarem ou não melhorar, médico. Portanto, mais um caso aqui de um adolescente em que nós podemos intervir. O último caso desta noite, embora esta sessão seja sobre a criança, e eu já estendi aqui neste caso para um adolescente,
Agora, não posso deixar de dizer também que nas pessoas, quer nos adultos, quer nas pessoas mais velhas, estes suplementos também fazem efeito e estão disponíveis e também fazem efeito e, portanto, acabamos por alargar aqui o nosso leque de intervenção e, portanto, vou concluir com este caso. O José e a Maria Luísa têm 75 anos, o José pede-nos algo para a diarreia. Foi à terra no fim de semana, trouxe muitas cerejas e conta que ontem exagerou e deve ter comido mais de 1 quilo de cerejas. Queixa-se de diarreia, 4 injeções líquidas e dores de barriga. Analisando o histórico do doente, constata-se que toma um antihipertensor e também toma simvastatina. Pratica exercício físico regularmente, faz uma alimentação saudável. Então, não vomitou, mas temos aqui um quadro de uma pessoa com mais de 65 anos que toma já alguns medicamentos que são absorvidos a nível intestinal e, portanto, esta disbiose vai também comprometer esta absorção destes fármacos e, portanto, temos que estar atentos também à pressão arterial e monitorizar a pressão arterial deste senhor. Mas, antes destas minhas notas, queria perguntar-vos o que é que recomendavam a este senhor de 75 anos que tem esta explicação, portanto exagerou, não é? Houve aqui um excesso alimentar das cerejas. O que é que recomendavam a este senhor? Já estamos na outra franja do grupo etário, onde o risco também de desidratação é elevado e as consequências também são. Portanto, num grupo também vulnerável, não é? Muito bem, a maioria eletrolite e lactogermina penta. Exatamente, temos que reidratar e temos que combater, contrariar esta disbiose, até porque os outros fármacos que ele faz temos que garantir que depois vão ser absorvidos convenientemente. Exatamente, portanto, aqui fazia todo o sentido, faz todo o sentido, eletrolite e o lactogermina. Muito bem. E a última pergunta, encaminhavam este senhor ao médico ou não? Ou nós conseguíamos aqui dar conta desta situação? Quando eu digo encaminhávamos era no imediato, como é óbvio, não é? Não era preciso encaminhar este senhor ao médico. Monitorizávamos a pressão arterial, isso sim era fundamental para garantir que não tinha nenhum pico, e explicar se os sintomas se agravassem ou se não melhorasse, aí sim faz sentido ir ao médico, senão nós conseguimos controlar a situação. E mais, até aqui, se fosse necessário, podemos recomendar também uma loperamida, não é? Para travar este processo. O que não exclui de todo quer o eletrolite, quer o lactogermina, está bem? Para quê? Para contrariar a desidratação e a disbiose que já está instalada. Muito bem. Dito isto, cá está eletrolite e o lactogermina. Concluo então com mensagens-chave desta sessão e que eu acho que são relevantes, de facto, para nós podermos dar mais e melhor saúde a todas as pessoas que atendemos. As crianças com menos de 5 anos têm, em média, 1 a 3 episódios de diarreia aguda por ano e por isso é fundamental que nós saibamos como tratar e o que fazer na farmácia. Já percebemos que soros de reidratação oral e probióticos com evidência científica são o tratamento para estas situações. Os adultos têm, em média, 1 episódio de diarreia aguda por ano. Isto estamos a falar dos países desenvolvidos da Europa. Em 75% dos casos de gastroenterite nas crianças, os vômitos estão presentes. Portanto, também temos que saber tratar estes vômitos e agora temos uma ferramenta disponível, não sujeita à receita médica, não é? Que nos ajuda. O maior risco da gastroenterite e da diarreia é a desidratação, ou seja, dos vômitos da diarreia é a desidratação, o que é mais perigosa, pode ser mais perigosa nas crianças e nos idosos. Eletrolite é uma fórmula completa e adaptada às recomendações da ESPGHAN, como soro de reidratação oral. Lactogermina penta está demonstrado que diminui a duração e a intensidade dos sintomas e acelera a recuperação e o equilíbrio da microbiota intestinal. E há imensos estudos científicos que demonstram isto, e como eu disse em webinars anteriores, isto já foi apresentado com mais detalhe. Náusea-LIF trata e previne as náuseas e os vômitos da criança de grau ligeiro a moderado, e também aqui com muita evidência científica, e também houve um webinar só dedicado ao Náusea-LIF que fizemos em fevereiro deste ano. Portanto, neste momento, o que é que nós podemos constatar? Que nós temos ao nosso dispor
opções terapêuticas de uma forma muito global e completa para intervir na gastroenterite, no contexto da farmácia comunitária, portanto, recorrendo a suplementos com evidência científica, podemos tratar náuseas e vômitos e podemos tratar diarreia aguda e o risco de desidratação deste modo global. Fundamental usarmos protocolos e basearmos na evidência científica para podermos não só dar mais saúde às pessoas, como idealmente até registarmos a nossa intervenção farmacêutica e os resultados da nossa intervenção na saúde dos nossos doentes, dos nossos clientes. E espero que se sintam mais confiantes e motivados para intervir na gastroenterite das crianças amanhã, quando forem todos trabalhar. Obrigada a todos pela atenção. Não sei se haverá perguntas. Há aqui umas perguntas, obrigado também, doutora Paula. E temos de facto aqui algumas perguntas, como é habitual, de pessoas que se identificaram, e eu passaria a partilhá-las, pode ser? Claro, claro. Ora bem, algumas vão no mesmo sentido, o que é importante. Ou seja, tem que ver com o eletrolite. Esta primeira pergunta que aqui aparece, ou seja, refere, no fundo, é no fundo um pedido de esclarecimento sobre a dose de eletrolite, a quantidade de eletrolite, nesta recomendação. Uma vez que a embalagem tem os três pouches de 750 mililitros e talvez isso tenha causado aqui alguma dúvida. Não sei se quer, por favor, comentar ou se. Portanto, nas situações ligeiras, 50 mililitros por quilo. Nas moderadas podemos ir até 100, não é? A partir daí são situações se o quadro de desidratação já for muito pronunciado, já são quadros de urgência hospitalar, não é? Para que seja feita aí uma reidratação intravenosa, já é diferente. Portanto, idealmente, eu sei que parece uma quantidade, porventura, muito elevada, mas idealmente e de acordo com as normas é o que nós devemos recomendar. Não é fácil, sabemos que não, sobretudo se houver vómitos associados, mas é importante que a ingestão seja feita de um modo gradual e que naquelas primeiras 4, 6 horas, após essas dejeções ou vómitos que ocorreram, que seja efetivamente feita. Portanto, a recomendação em Muito alguns casos bem. era de facto superior aos 750 mililitros de eletrolite. Muito bem. E a partir daqui, esta pergunta repete-se outra vez. Em termos ao longo do tempo, basicamente penso que está aqui contido a terapêutica de ataque, não é? A reidratação de ataque, vamos lhe chamar assim, se é que posso, mas depois, em função das perdas, manter Claro. o consumo do remanescente de frascos. Por isso é É que a é pergunta que. das 4 a 6 horas iniciais, que é quando é Exatamente. necessário fazer esse reforço e esse aporte. Muito bem. Depois, uma pergunta que é muito importante, que tem que ver com. Eu agora estou a passá-las para chegar às de eletrolite. Eletrolite, tomar pouco a pouco até atingir a dosagem necessária. Penso que este é de facto um ponto importante, verdade? Sim, aos pouquinhos. 15 em 15 minutos, mais um pouquinho. 15 em 15 minutos, mais um. Exatamente. Temos de facto essa experiência. Muito bem. Depois, passando à questão das faixas etárias, a pergunta aqui aparece em relação ao analgélico. A partir de que idade podemos aconselhar? Bom, no suplemento alimentar a partir dos 3 anos, não é? Mas Exatamente. aqui, portanto, estamos a falar de um produto que tem vitaminas, que tem um aminoácido e que tem duas plantas, portanto, fitoterápico. Eu diria aqui que o médico, o prescritor, pode, de acordo com o quadro da criança, decidir se recomenda ou não. Nós, farmacêuticos, e de acordo com o quadro legal, deveria ser a partir dos 3 anos. É verdade. Esta questão dos suplementos tem sempre esta parte aqui ingrata, apesar dos estudos depois apontarem dos 3 aos 36 meses, não é? Mas o que é um facto é que, por efeitos de legislação, nós, em termos, à exceção da opção livre de um profissional de saúde, são os três anos, teremos sempre que nos manter ligados a essa definição legal. Verdade.
A mesma pergunta e a mesma resposta para o lactogermine. E depois há aqui uma outra questão que por acaso pode ser Embora seja interessante, muito que é, comum, são questões legais, mas clinicamente é muito comum os médicos prescreverem, e se me perguntarem, eu também me sentiria confiante em recomendar, pela evidência científica que há por trás e pelo próprio mecanismo de ação, quer dos probióticos, quer daquilo que faz parte da composição do Nausea Leaf. e aliás até alguns deles encontramos na composição dos leites adaptados, inclusive. Mas Exatamente, de exatamente. facto é um aspecto que aqui vem referido. E continuando esta listagem, vem aqui uma questão em relação à associação, ou seja, se houver vómitos e diarreia, hum, começar por náusea linfo ou eletrolite. Eu penso que aqui a Nausea Leaf. resposta será Nos dois casos em que tínhamos essa situação concomitante, portanto, de gastroenterite, eu chamei a atenção que devíamos começar pelo Nausea Leaf, não é? Para não corrermos o risco de a criança depois, bom, para minimizar o risco, não é? De vomitar depois o eletrolito ou o lactogermine. muito bem. E depois repete-se o mesmo tema, volta-se a pedir referência às idades mínimas, que agora mesmo falámos. O náusea leaf tomar antes das refeições. Bom, aqui à partida estaremos a viver um cenário de pausa alimentar, Em portanto, princípio, pois. e penso que será tudo, ou seja, tudo muito à roda deste tema. Muito bem, mais uma sessão, mais um momento muito útil. Muito obrigado, doutora Paula, é sempre um prazer. Um enorme agradecimento à nossa audiência e até breve. Obrigada a todos também. Obrigada uma vez mais. Obrigada.